assim está só. Oi, pessoal! Então, para quem de repente chegou aí a primeira vez no vídeo, seja muito bem-vindo ao Viva Leve. Aqui a gente trata, na verdade, sobre a nossa transformação, a nossa evolução, né? Mas com um foco na questão, inclusive, de eliminação de peso, que é onde eu conto como foi a minha trajetória quando eu, durante 14 anos, tentei eliminar aí, né, 30 quilos acima do meu peso que eu estava, e durante esses 14 anos, de tudo que eu tentava, nada dava certo. E de repente, numa única virada de chave, eu consegui em 5 meses eliminar esses 30 quilos, né? E é isso que eu compartilho aqui. Mesmo porque o foco, na verdade, é primeiro a nossa mentalidade. Porque é desengordurando a nossa mente e a gente consegue desengordurar aí o nosso corpo, né? O nosso físico. E na verdade, enquanto a gente está apenas perdendo peso físico e não eliminando, significa que a gente está indo pelo caminho errado, pelo caminho oposto. É por isso que quando as pessoas perdem peso, aí se usa aquele termo assim, né? Perdeu se acha. Por quê? Porque quando a gente elimina, ele nunca mais volta. E quando a gente elimina, é porque a gente fez uma limpeza muito além dessa só do físico. A gente conseguiu eliminar as gorduras que pesavam sobre nossa mente. E é ela, na verdade, que traz o resultado que realmente a gente precisa e busca, tá bom? Aí, se caso você quiser conhecer um pouquinho mais dessa minha história, de onde tudo começou, vai lá no primeiro vídeo, tá bom? Que antecede a esse, porque aqui a gente já vai seguir a partir do segundo passo, né? Porque o primeiro a gente já falou um pouquinho lá no primeiro vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Para quem viu lá a tabela, né? Então, se você fez a sua tabela baseada em 10 horas diárias, contando de segunda até hoje, domingo, vai dar aí 70 horas semanais, certo? Em que você se manteve alerta em atividade. Se você colocou aí a mais de 10 horas, que é o período que você fica em alerta, vai dar aí até umas 14 horas, que foi mais ou menos a média que a gente colocou, né? Então, agora vamos lá para nossa conta. Baseando aí em cada horário, que nós dividimos essas 10 horas ou 14 a cada uma hora, dentro dessas horas, você contabilizando aí as suas horas. Cada hora dessa, se você utilizou de 50% a 100% dessa hora para você, aí você vai colocar um ponto. Se você percebe que você usou menos de 50% para você, em benefício a você de alguma forma, você vai colocar 0, tá bom? Porque tem atividades que a gente faz diariamente que às vezes não beneficia só a gente, mas também tem benefício próprio. E se tem benefício próprio, você consegue visualizar aí acima de 50% de ganhos para você também, então é um ponto. Se não, menos de 50%, aí é 0. Então, suponhamos lá, fechando tudo, você fez lá a sua média da semana, então no total deu 70 horas. Agora eu vou lendo aqui para a gente não se perder, você vai anotando aí, tá bom? Então lá, vamos lá. Se durante essas 70 horas aí que você viu, você vai fazer a conta e ver quantas horas você utilizou para você. Se deu 60% desse tempo, se deu 60 pontos, então vamos colocar como 60%. Se deu lá 60 horas que você conseguiu visualizar benefício próprio, você está numa situação adequada de priorização. Agora, se 50% apenas, ou melhor, 50 pontos apenas, você conseguiu visualizar essa priorização, ou pelo menos assim, benefício a você, você já está num estado de alerta, tá? Já precisa focar melhor aí em alguns pontos para verificar o que você está deixando de fazer em benefício próprio, ou se sentindo satisfeita, assim, o suficiente ou não para que essa pontuação tenha dado abaixo de 60, tá bom? Agora, se deu 40% apenas, ou 40 pontos, né, dessa tabela sua da semana, ou seja, desses 70, só deu 40 pontos que você consegue visualizar um benefício para você,
aí você já está em situação de urgência. Precisa olhar melhor esse seu dia a dia aí, tá bom? O que acontece? Se deu menos do que 40 pontos, aí você já está em situação de calamidade mesmo. Aí a gente vai ter que olhar isso com muito, muito, muito cuidado e amor, inclusive, para você. Porque se deu menos de 40 pontos, significa que você está usando muito do seu tempo em prol do outro e se esquecendo de você, que tem que ser a sua priorização total, tá? Então, vamos colocar assim, porque se a gente for olhar a pontuação inversa, pensa, se você tem lá 70 pontos, 10 pontos, você adquiriu lá 70 pontos só, significa que 60 pontos é para o outro, ou seja, você está perdendo. Se desses 70 pontos você conseguiu 20 pontos para você, significa que 50 pontos ainda está para o outro, em prol do outro. Você ainda está perdendo. Se deu 30 pontos para você e deu 40 em prol do outro, você também está perdendo. Se deu 40 pontos para você e 30 para o outro, você ainda está inadequada, porque a priorização, quando a gente fala de priorização, ela tem que dar aí 90% para você. Os outros 10% que sobrou, aí você vai dividir, subdividir com as outras pessoas que tá aí no seu dia a dia, né? E aí é por situações de priorização também. Prioridade máxima você. Depois, se você tiver filhos menores, aí eles vêm em segundo. Se você tiver pais que necessitam muito do seu apoio, questão de saúde, aí também tem uma priorização. Então, mas a maior parte do tempo do seu dia, as atividades que você realiza, tem que estar em consonância com a priorização que você dá a você. Se a pontuação aí deu nesse teor que eu falei, aí tá muito baixa, tá bom? Então, a gente vai ter que olhar com mais cuidado para isso. Se foi lá, você fez a pontuação a partir de 14, vai dar lá, no final da semana, no dia de hoje, né, contando de segunda até hoje, vai dar 98 pontos. Então, vamos arredondar aí para 100 para facilitar, tá bom? Então, colocando aí que deu 100 pontos, 100 horas, né? Mas vamos trazer isso para a pontuação para a gente poder entender melhor. Então, suponhamos lá, 100 pontos na semana. Então, se desses 100, 90 pontos você adquiriu para você, ótimo, você está numa situação adequada. Se 80%, 80 pontos deu para você, você já está aí um pouco abaixo do que deveria. 70 pontos, aí você já está numa situação de alerta também. 60 pontos para você, aí já é urgência. De 50 para baixo, você já tem que ter uma total atenção sobre essa sua lista diária. Porque, como eu falei, embora tenha algumas atividades que não é só 100% voltada a você, mas ali também naquela atividade você tem que enxergar ali algum benefício próprio. Porque se você só está fazendo pelo outro e para você não há nenhum benefício, nenhuma satisfação naquilo, então algo de errado não tá certo, né? Porque até quando a gente usa o nosso tempo para doar para alguém ou para algo, para fazer algo para alguém, isso tem que nos satisfazer. Porque senão até essa doação está errada. Você está doando para o lugar errado. Porque quando a gente fala de doação, a gente está falando de uma troca. E quando há uma troca, há que ter um benefício para as duas partes. Então, se eu estou fazendo alguma coisa para o outro e aquilo não me satisfaz, eu não consigo ver nenhum mérito naquilo, ou nenhuma devolução, nenhuma troca a meu benefício também, ainda que seja satisfação pelo fato de eu estar me doando ou fazendo, então você tem que repensar sobre essa questão, tá bom? Aqui eu não consigo desmistificar tanto esse olhar, mas eu acredito que já dá para você ter uma noção
do que eu estou querendo dizer. E aí, o que você vai fazer agora com essa lista? Se aí você percebeu que você está se doando demais e não está tendo troca com isso, ou seja, a sua pontuação deu muito abaixo para você, você de repente aí, ó, para quem tá de 40 para baixo aí de pontuação para si, já está agonizando. E aí, para chegar mesmo ao ponto de falar, eu não quero mais fazer nada para mim mesma, porque para mim eu não vejo mais sentido na vida, é rápido. Por isso que existem muitas pessoas amargas, muitas pessoas desiludidas, muitas pessoas briguentas, muitas pessoas que perdem a paciência por qualquer coisa, pessoas que não conseguem olhar o outro com empatia, por conta dessas questões, porque quando a gente se prioriza, o nosso nível de energia amorosa vai tão alto, tão alto, tão alto, que por mais que você perca em algum momento, que nós somos humanos, a paciência ou a gente se irrite com alguma coisa, isso também numa tabela, se a gente for colocar, ela tem que estar lá bem baixa essas situações. Então, a partir do momento que você percebe que você está muito irritada, você está perdendo a paciência muito fácil, que coisas corriqueiras do dia a dia, a qual você deveria fazer com prazer, você já não faz mais. Então, é um nível de estresse. Lembra lá que eu falei do primeiro vídeo? Que foi quando eu descobri o que estava acontecendo comigo? Embora eu fosse muito calma, eu nunca fui de ficar brigando, etc e tal, mas o meu corpo começou a gritar. E enquanto eu não percebi esse emaranhado de situação em que eu estava vivendo, ou seja, que eu estava me sentindo sufocada, aí eu ficava gritando internamente e aí meu corpo começou a querer gritar. E como eu não conseguia entender o que estava acontecendo, eu comecei a introjetar muita coisa negativa para mim mesma. E embora eu não tivesse assim alterado minha alimentação, mas havia coisas que eu passei a não prestar mais atenção. Então, para mim, havia coisas assim que para mim era normal e que no fim das contas, para o meu corpo já não estava mais normal. Alguma coisa ali estava muito errada. E o nosso corpo, quando ele começa a gritar, a pedir ajuda de alguma forma, você pode ter certeza que o pico sempre está lá nas nossas emoções. Ainda que você não tenha percebido, mas se você for procurar, e você nem precisa mais de um psicólogo para isso. É só você analisar a sua tabela, que aí você vai conseguir entender o que está acontecendo. E a maior parte, se não 100% dos nossos problemas, eles começam quando a gente deixa de priorizar aquilo que inclusive é um mandamento bíblico. Amar ao seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, se você for pegar a frase aí em partículas, quer dizer que para você amar o próximo como a você mesmo, antes você precisa se amar. Se você não se ama o suficiente e isso significa não se priorizar, você não consegue garantir esse mandamento. E quando a gente foge dos mandamentos, a gente está quebrando regras. E quando a gente quebra regras, e essas regras, elas são para benefícios, né? Eles começam a também se dilacerar. E foi o que aconteceu comigo. Então, a partir do momento que eu fiz essa tabela, o meu resultado foi calamidade total. Calamidade total. Eu não tinha 10%. Eu não tinha 10 pontos para mim. Sabe por quê? Porque banho eu tomava correndo, porque quase não dava tempo para nada. Eu comia correndo, quando eu comia, assim, porque na verdade a maior parte do tempo, no almoço do meu trabalho, eu ainda conseguia comer, porque na época eu tinha 1 hora de almoço, então eu ainda conseguia sentar e comer, mas eu não prestava nem atenção no que eu estava comendo. Eu simplesmente comia porque eu tinha fome e precisava comer. Só que a quantidade não era grande. Só que acontece que dentro de mim tinha um estoque de coisas negativas que estavam fazendo o meu corpo se expandir de uma forma totalmente inadequada.
E para você ter uma ideia, depois disso vieram tantos outros conhecimentos, porque aí a sua cabeça vai abrindo. Conforme você, eu não sei se vocês já ouviram falar, porque aí também eu cheguei a esse estudo, e tem a lei do vácuo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. A lei do vácuo fala sobre você deixar um espaço vazio para que outra coisa possa ocupar aquele espaço. Só que esse espaço vazio, ele precisa ser desocupado, por exemplo, você vai tirar lá as coisas ruins para que outras coisas venham lá para dentro. Só que quem escolhe o que vai entrar também nesse vácuo é eu e você. Então, eu não tinha vácuo, na verdade, porque eu estava tão ocupada em fazer pelo outro, fazer pelo outro, fazer pelo outro, que não tinha espaço dentro de mim mesma para mim. Então, eu comecei a me largar. Eu não me cuidava mais, eu não fazia mais nada. Cabelo, eu só lavava. Meu cabelo era horrível. Eu só lavava meu cabelo, porque eu entendia que higiene era uma das coisas primordiais, mas era só isso que eu fazia. Tomava banho, lavava, escovava meus dentes, as coisas normais. Mas e o resto de coisas que me satisfaziam, que me faziam bem, que me faziam felizes de verdade? Eu não tinha mais. No primeiro vídeo, lembra que eu comentei que eu cheguei a ler 5 livros nesses 4 dias que eu fiquei em casa? E por quê? Porque eu sempre gostei muito de ler. Eu sempre tive prazer na leitura. E durante esses 14 anos eu li coisas obrigatórias da faculdade, coisas obrigatórias do meu serviço. Mas por prazer próprio, não, eu não lia mais. Tinha anos que eu não fazia isso. Então, ali foi o meu despertar. E eu espero que também tenha despertado você em algum nível. Porque a partir de agora, a gente vai caminhando juntas e vocês vão perceber como isso vai fazer uma total diferença. Então, quando vocês compreenderem tudo isso e começarem a colocar em prática tudo que eu também coloquei, vocês vão ver que perder peso é uma falsa ideia e que eliminar peso é só uma questão de tempo. E assim, é um tempo que você nem vai perceber. Quando você pensar que não, você já eliminou tudo aquilo que estava pesando sobre você. Porque começou aqui, ó, na sua mente, certo? Agora, eu vou para um segundo tópico, né, que é o que a gente vai aprender hoje. Mas antes de nós irmos para esse segundo tópico, que também vai ser rápido, eu não vou tentar fazer o vídeo um pouco menor do que o outro, né? No outro demandava um pouco mais de atenção mesmo para algumas coisas. Mas assim, o exercício relacionado a esse aí que nós fizemos a semana passada. A partir de hoje, você vai escolher lá. O que você fazia nesse caderno mesmo, que lembra que eu pedi para vocês separarem um caderno só para isso? É porque vai ter muitas informações e realmente vai ser necessário anotar, porque senão vocês vão se perder, né? Então, assim, nesse caderno aí você vai anotar. O que você fazia todos os dias que hoje você não faz mais? Então, você vai pegar essa escolha e vai, a partir de hoje, colocar na sua semana pelo menos 3 vezes por semana, no mínimo. 3 vezes por semana você vai fazer. O que você fazia toda semana para você, e você gostava, e você nunca mais fez? Você vai colocar também no seu plano e você vai fazer toda semana. Você vai escolher o dia melhor aí e você vai colocar. Nem que seja meia hora do seu dia ou 1 hora do seu dia, não importa. Mas você vai colocar aí que a partir de agora você vai fazer, uma vez por semana. E o que você fazia todo dia, pelo menos 3 vezes ao dia. Porque depois você vai se readaptando, se realocando de novo nesse lugar de amor e amor próprio. E aí você vai voltando a se sentir bem e vai querer cada vez mais. E isso vai se tornar tão fácil, tão rotineiro, que para você não vai ter mais um problema, tipo, não vai ser mais uma coisa que você vai colocar na sua rotina. E aquilo que você fazia todos os meses, hoje, quando terminar esse vídeo, ou se você quiser parar aqui agora um pouquinho e já fazer, você já faz. Você vai colocar na sua agenda, daqui até o dia 8 de agosto, o que você vai fazer. Então, tipo assim, há um tempo atrás, uma vez por mês, eu, sei lá, eu ia num parque, sentava lá, ou corria no parque, ou ficava debaixo de uma árvore, ou simplesmente sentava e ficava lá tomando um sol, não sei. Ou ficava na minha janela simplesmente olhando a rua, nem isso eu consigo mais fazer. Não importa o que seja,
você vai colocar daqui até 8 de agosto, você vai colocar na sua agenda qual dia. Você vai olhar na folhinha lá e vai olhar no calendário e colocar. Daqui até dia 8, qual dia que você vai escolher para você realizar essa atividade. Se for alguma coisa que demanda muito dinheiro e de repente agora no momento você não tem, de repente antes era viajar, você viajava uma vez por mês, agora não dá mais. Então o que você vai colocar aí, tá? Você com certeza tem uma amiga. Então, uma não, né? Você tem várias. Então, você vai colocar aí no seu script, né? Que daqui até dia 8 de agosto, você vai visitar uma amiga para tomar um chá na casa dela ou convidá-la para tomar na sua casa, tá bom? E aí, você vai colocar isso no seu script. Se você, de repente, todos os dias, você de manhã lavava seu rosto, passava um creme no seu rosto, ou passava um filtro solar, passava um batom todos os dias e você não faz mais isso, a partir de agora você vai fazer. E se você não tiver condições hoje de você comprar um batom, mas dá para você comprar uma manteiga de cacau, você vai lá comprar uma manteiga de cacau, porque a manteiga de cacau também cuida dos nossos lábios. E você vai comprar essa manteiga de cacau e todos os dias você vai passar ela na sua boca até o dia que você conseguir comprar o seu batom novamente. E todos os dias você vai passar. Se antes você, todos os dias após o banho, você passava um creme corporal no seu corpo inteiro e nunca mais você fez isso, você vai fazer agora todos os dias. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar aquele creme da Natura que eu comprava. Quando eu também fiz esse, eu até aloquei que era o creme do amor, né? O creme do amor. Por quê? Eu não tinha condições também. Quando eu casei, em 2003, eu comprava tudo da Natura. Amava, Avon, tinha um monte de coisa. Depois que eu casei, eu parei de ter, né, condições de comprar. E aí, fiquei anos sem, já que eu não tinha condições de comprar, eu comprava qualquer um, então qualquer um também, qualquer hora eu passava, quando dava, às vezes nem dava, sabe? Então, eu fui me desleixando. Então, o que eu fiz? Quando eu cheguei na minha tabela e eu percebi que eu também não fazia isso, o que eu comecei a fazer? O mesmo creme que eu pagava lá R$3 ou R$5, não importava o valor do creme. O que importava era o valor que eu estava me dando a mim. Aquele momento que eu tirava pra mim, pra eu passar creme no meu corpo inteiro, um momento de cuidado comigo mesma. Entendeu? Então é isso que você vai fazer. Se você quiser ajuda, de repente, pode colocar nos comentários que conforme for dando pra eu ir lendo, eu inclusive trago no próximo vídeo, se for o caso, tá bom? Então, seu exercício agora, a partir de hoje, é esse. O que você fazia todos os dias, você vai voltar a fazer pelo menos 3 vezes por semana. E com o tempo você vai aumentando isso, tá bom? Escolhe lá o momento melhor do seu dia e você vai fazer isso. É o que você fazia toda semana, você vai voltar a fazer. E ainda que de repente não dê para você fazer exatamente assim certinho igual você fazia antes, você vai buscar aí, pensar na melhor forma que se assemelhe o mais próximo possível disso, tá bom? E uma vez por mês também. A partir de agora você vai colocar na sua folhinha e você vai fazer, tá bom? Tudo muda até as estações.